Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa conta com a colaboração dos tribunais trabalhistas de todo o país. E no programa de hoje, uma reportagem especial sobre a formação de juízes da Justiça do Trabalho, ramo do Poder Judiciário que oferece um curso inicial para quem ingressa na magistratura. Qual a importância destes ensinamentos na hora de julgar um processo? E como eles fazem diferença na carreira dos juízes trabalhistas? No quadro Tá Explicado, vamos falar sobre as anotações que obrigatoriamente devem constar na carteira de trabalho e o que não pode ser anotado no documento. Em São Paulo, capital, um aplicativo bem comum tem agilizado o andamento processual. O WhatsApp é usado como meio de produção de provas e até para fechar acordos. E no quadro Trabalha Brasil, vamos conhecer os talentos de uma chocolatier. Tudo isso e muito mais, o Jornada está no ar. O curso de formação inicial da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, promove uma qualificação profissional específica para que os juízes possam estar preparados para exercer o cargo após a aprovação em concurso público. Na reportagem especial de hoje, o Jornada vai mostrar a importância desse treinamento, não só para quem julga, mas para toda a sociedade que busca a justiça do trabalho. Com grande parte da vida dedicada ao estudo do direito, o resultado não poderia ser outro. Clarissa Magaldi é juíza do trabalho. Foram anos de muito estudo e determinação para fazer com que a vocação para a área se tornasse um ofício. Eu já iniciei a faculdade sabendo que eu queria fazer concurso para juíza do trabalho. Era um sonho que eu tinha por ter contato na minha família com pessoas da área. E como eu sempre soube que eu queria ser juíza do trabalho, desde o início da faculdade eu estudava e me preparava para concursos de tribunais regionais do trabalho. O caminho para se tornar juiz começa cedo. Isso porque é preciso que se tenha uma formação em direito para que se possa prestar um concurso público para a magistratura. No caso da Justiça do Trabalho, são realizados concursos para juiz do trabalho em todo o Brasil e depois que o aprovado toma posse, o novo magistrado não para de estudar. A primeira etapa da carreira é o curso de formação inicial promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. O curso de formação inicial tem como objetivo proporcionar aos magistrados uma formação específica para a atividade judicante. A teoria eles trazem. Nós aqui vamos exercitar, como se usa muito, os professores da escola francesa dizem quando nos cursos que anualmente eles ministram aqui na ENAMAT, eles têm que savoir-faire, savoir-être, né? O juiz tem que, no curso de formação inicial, se exercitar no ser e estar juiz. Então esta é a preocupação da escola. O conteúdo não é o mesmo dado na graduação e em cursos de pós-graduação. E tudo é pensado para auxiliar o juiz na atividade prática que vai desempenhar. Esse contato me permitiu ter uma ideia mais realista do que me esperava, de quais seriam as minhas dificuldades, os meus desafios, e a partir daí me preparar para isso. Tanto nos conhecimentos técnicos específicos que eu precisaria desenvolver, como principalmente na sabedoria, no dia a dia, no contato com a realização de gestão por competências ou contato com as partes e na minha preparação enquanto pessoa. O curso é dividido em 2 módulos, nacional e regional, e é uma das etapas para a aquisição da vitaliciedade no cargo. Com aproximadamente 130 horas-aula, o módulo nacional é realizado pela ENAMAT em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, e permite que os novos juízes aprendam com as experiências dos magistrados que ministram as aulas.
nós, como juízes, temos que julgar questões as mais variadas e não dá para só conhecer direito. Eu tenho dito muitas vezes que nós temos que ter uma análise econômica do direito, saber o impacto que as nossas decisões têm na economia, e isso vai ser visto de forma mais ampla, aspectos históricos, psicológicos, de comunicação, de economia. Então, esse é o diferencial da ENAMAT. De acordo com o coordenador de formação da ENAMAT, o curso tem como referência o Programa Nacional de Formação Inicial e é dividido em 2 eixos, um de competências gerais e outro específico. Está relacionado a matérias como formação jurídica, português jurídico, ética, filosofia. E o outro eixo, o eixo de desenvolvimento de competências específicas, está relacionado a disciplinas como execução trabalhista, técnicas de instrução processual trabalhista, administração de vara de trabalho. As aulas com temas variados são realizadas por especialistas, juízes, desembargadores e ministros do TST. Além disso, os novos magistrados também acompanham diversas sessões plenárias, com o objetivo de conhecer na prática o funcionamento de instituições como o TST e o CSJT. Tudo para que o juiz preste um bom serviço para a sociedade. O objetivo maior da formação do juiz é a prestação jurisdicional de qualidade. Se o juiz está preparado ele consegue dar uma prestação jurisdicional de qualidade, é muito bom para a sociedade. A sociedade está recebendo um serviço judicante de qualidade. Então isso é muito importante até para a celeridade dos processos. Este mês, a ENAMAT finalizou o 23º curso de formação inicial, que contou com a participação de 19 juízes substitutos dos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, 2ª Região, em São Paulo, 4ª Região, no Rio Grande do Sul e da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. Oportunidade única, né? Muito interessante poder perguntar diretamente para o ministro do Tribunal Superior do Trabalho uma questão que eu tinha, né? Então, eu acho que essa interação, essa que o curso possibilita, é muito legal para todos nós que estamos entrando agora na carreira, né? E podemos ter esse contato com todos esses magistrados já bem mais experientes, que têm uma bagagem muito grande para contribuir com a gente, né? E para passar esse conhecimento para nós. Durante as 4 semanas de aula, eles puderam aprender sobre a psicologia no trabalho, doenças ocupacionais, tiveram aulas em laboratórios sobre o processo judicial eletrônico, participaram de seminários e palestras com ministros sobre a reforma trabalhista, além de acompanharem o julgamento nas sessões especializadas do tribunal. Seja quem concluiu o curso agora ou quem concluiu há mais tempo, a constatação é sempre a mesma. O curso de formação inicial é de suma importância para uma boa prestação jurisdicional para a sociedade. Os juízes que farão parte da 24ª edição do curso de formação vão contar com uma novidade. Isso porque, em 2016, o concurso para juiz do trabalho foi modificado pelo TST. Agora, para ingressar na carreira da magistratura trabalhista, os candidatos farão um concurso nacional unificado, sendo possível que todos os candidatos do Brasil façam o mesmo concurso. Sendo assim, os próximos juízes aprovados também farão o curso de formação inicial de uma só vez. A vantagem é que teremos todos os novos juízes no mesmo curso. Hoje acontece com diferenças, né, na realização de concursos nos regionais, e aqui nós temos juízes que já estão em atividade judicante e outros que ainda não estão em atividade judicante. Para a formação inicial, é muito bom que todos os juízes estejam aqui no mesmo momento, porque entraram na magistratura no mesmo momento. Além do curso de formação inicial, a ENAMAT ainda oferece outros cursos, como o de formação continuada e de ensino à distância. O magistrado é um contínuo estudioso, né? Ele vai eternamente, enquanto ele estiver na ativa, atuando, ele
está estudando, ele está aprendendo. Todos esses cursos são elaborados pensando na necessidade do magistrado de estar sempre atualizado em busca de que esses aprendizados auxiliem na uniformização das decisões dos juízes trabalhistas do país. O estudo é essencial para o ingresso na carreira da magistratura, mas eu lhe digo que vai mais além disso. A continuidade do estudo é essencial para o progresso na carreira, né? Para que você não se pegue desatualizado, para que você ofereça um bom atendimento à população, um bom serviço jurisdicional. Nós temos mudanças a todo tempo, não só da legislação, né? Mas nós temos mudanças, as gerações passam, né? O modo de ver o mundo das pessoas passam e é preciso que nós estejamos antenados, não só com relação às modificações na jurisprudência, na legislação, na doutrina, mas que nos apercebamos da mudança na sociedade em que vivemos, porque nós estamos inseridos na sociedade e devemos retratar nas nossas decisões judiciais aquilo de resposta que a sociedade precisa para os litígios que vão também mudando ao longo dos anos. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões da Justiça do Trabalho. O TRT mineiro negou o pedido de indenização por danos morais de uma gerente que teve a movimentação bancária fiscalizada pelo banco em que trabalhava. Segundo a empregada, a ação atingiu a liberdade individual e a intimidade da trabalhadora. No entanto, para o regional, a empregadora apenas seguiu as recomendações do Banco Central, que determina a fiscalização das contas bancárias no sentido de evitar qualquer tipo de atividade ilícita por parte dos empregados. O TRT da 15ª Região, com sede em Campinas, condenou os Correios a readmitirem um empregado dispensado por motivação política e também a pagar R$30 mil de indenização por dano moral. Segundo o trabalhador, a demissão ocorreu na época da posse do presidente Collor, em 1990, quando a campanha Caça aos Marajás levou à demissão de 8 mil empregados da empresa. O regional se baseou na Lei da Anistia de 1994, que determina a reintegração dos servidores vítimas de perseguição política no período de 1990 a 1992. O TRT de Pernambuco negou o pedido de pagamento integral do plano de saúde de um empregado da Ambev que sofreu acidente de trabalho. Para o regional, como o acordo inicial foi firmado em regime de coparticipação, sendo parte do benefício paga pela empregadora e a outra pelo trabalhador, a empresa não tem obrigação de fazer o custeio total do plano de saúde do empregado. No próximo bloco, no quadro Tá Explicado, vamos falar sobre as anotações que devem constar na carteira de trabalho. E ainda hoje, um aplicativo bem comum tem agilizado o andamento processual no TRT de São Paulo, o WhatsApp. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em ação. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho realizaram em Brasília o Encontro Nacional dos Secretários e Diretores de Tecnologia da Informação dos TRTs de todo o país. O evento teve como objetivo debater a modernização dos processos, além do compartilhamento de ideias sobre novas tecnologias e a apresentação de cases. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, realizou correição ordinária no TRT de Alagoas. O corregedor avaliou o andamento dos processos, a regularidade dos serviços e os prazos processuais do regional. 300 jovens de até 15 anos participaram da 4ª Corridinha Infantil do TRT de Goiás. O evento busca reforçar a necessidade de combater a exploração do trabalho infantil. A disputa foi dividida em 2 categorias. Uma com o uso de velocípedes e outra com os pequenos correndo. Além da corrida, as crianças aproveitaram a oficina de brinquedos, o parque infantil e a feira de adoção de animais. Na edição de hoje do quadro Tá Explicado, vamos falar sobre a carteira de trabalho.
quais são as anotações obrigatórias que o empregador deve fazer nesse documento e o que não pode ser anotado ali. Acompanhe. Parabéns, a vaga é sua, está contratado. Essa é uma das frases mais agradáveis de serem ouvidas, certo? Para aqueles que estão desempregados há muito tempo, a sensação é de alívio e esperança. Já para aqueles que buscam uma oportunidade de crescimento profissional, é o momento de novos planos e perspectivas. Chega então a hora de entregar a carteira para o empregador. Mas você sabe quais são as anotações obrigatórias e qual o período para a devolução desse documento ao trabalhador? Quando um profissional é contratado, ele deve apresentar de imediato a carteira de trabalho e previdência social. De acordo com o artigo 29 da CLT, as informações sobre a data de admissão, remuneração e condições especiais devem ser detalhadas no documento. As anotações podem ser feitas de modo manual, mecânico ou eletrônico, desde que estejam de acordo com as instruções do Ministério do Trabalho. O prazo para a devolução da carteira é de 48 horas. O artigo 52 da CLT estabelece que a empresa está sujeita ao pagamento de multa no valor da metade do salário mínimo vigente, caso haja extravio ou inutilização do documento. Ainda segundo a legislação, ao longo do período de contrato, outras anotações devem ser feitas. São elas: a data base da categoria a qualquer momento, desde que haja solicitação do trabalhador e para fins de comprovação da previdência social. Quando houver rescisão contratual, as informações referentes ao encerramento do vínculo empregatício também devem constar no documento. E atenção, empregador! É proibido efetuar qualquer tipo de anotação que possa difamar a conduta do empregado na carteira de trabalho. No próximo bloco, em São Paulo, capital, o WhatsApp é usado como meio de produção de provas e até para fechar acordos. E no quadro Trabalha Brasil, nós vamos conhecer os talentos de uma chocolatier. Nós voltamos daqui a pouco. A tecnologia é cada vez mais utilizada pelo Poder Judiciário para aprimorar a prestação jurisdicional, da digitalização dos processos até as mesas de audiência. E uma ferramenta que tem agilizado o andamento processual é um aplicativo bem comum, o WhatsApp. Recentemente, uma decisão do Conselho Nacional de Justiça autorizou o uso da ferramenta para intimar as partes. E no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, o aplicativo de conversas também é usado como meio de produção de provas e até para fechar acordos. Veja só. O acordo, comemorado no grupo de WhatsApp, foi fechado depois de 3 dias de conversas pelo aplicativo. Eram 4 participantes, os advogados de cada lado, o juiz do trabalho e a assistente do magistrado. O grupo foi criado por sugestão do juiz Vinícius Rezende, logo após a audiência de instrução em São Bernardo do Campo. Eles se reuniram em audiência apenas para homologar o acordo. As partes estavam relativamente próximas de um acordo e, para evitar dispensar as partes e eventualmente não chegar na conciliação, a ideia foi a gente continuar com o contato, continuar conversando, só que por meio de um grupo de WhatsApp. As duas partes acharam que a justiça ficou bem acessível nesse caso, né? O juiz conversando diretamente com eles, etc., foi um ponto positivo aí. E o uso da ferramenta no Tribunal do Trabalho da 2ª Região foi bem mais longe e atravessou o Atlântico. Outro grupo criado, também no WhatsApp, ajudou a fechar um acordo entre um reclamante que estava na África do Sul e o reclamado no Brasil. As partes e os advogados criaram um grupo e em pouco mais de 1 hora saiu o acordo, que foi homologado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Zona Sul, o Sejusc Sul, na capital paulista. O senhor já tinha fechado um acordo tão longe? Não, esse foi realmente o mais distante, né? E ele realmente só foi possível por conta do WhatsApp. A advogada trouxe a notícia de que ele estava interessado em fazer um acordo, mas pela ausência seria, nos moldes tradicionais, seria inviável fazê-lo. Então, o que eu fiz? Suspendi a audiência por 2 horas, sugeri que eles criassem um grupo de WhatsApp para tentar fechar o acordo. Para acompanhar as plataformas digitais, a Justiça do Trabalho tem usado o aplicativo de troca de mensagens ainda como um meio de produção de provas.
Podem ser textos, áudios, fotos ou vídeos que são juntados aos autos e ajudam no processo. A juíza Laura Benda já julgou casos no TRT da 2ª Região em que havia provas retiradas do WhatsApp. A maior parte delas são conversas por escrito. Aí, normalmente, eles tiram print das telas e juntam os prints ao longo das petições. Mas há casos de áudios também. Vídeos eu ainda não julguei por WhatsApp, só vídeos gravados aí por celular, esse tipo de coisa. O uso dessa tecnologia do WhatsApp já pode facilitar também outro ato processual, as intimações das partes. A decisão é do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Mas o uso do aplicativo não é obrigatório. As partes precisam concordar com esse procedimento, ou seja, a adesão é voluntária, assim como nas tentativas de acordo pelo WhatsApp. Eu acho ótimo porque é mais célere, mais barato e, por vezes, as partes também se sentem mais próximas do Poder Judiciário. A inspiração veio da avó e o talento falou mais forte. Eu estou falando de uma chocolatier que deixou a profissão de advogada para se dedicar à culinária. Em uma cozinha artesanal, ela prepara tortas, brownies e outras delícias. É o que você confere no quadro Trabalha Brasil de hoje. O cheiro que vem da panela é irresistível, assim como a vontade que Renata teve de mudar de vida. Sem olhar para trás, ela trocou o terno e o tailleur por um calçado e uma calça mais confortáveis e pela doma, essa roupa de chefe de cozinha estilizada do jeito que ela gosta. A gastronomia era um hobby que virou profissão, eu falo. Eu advogava e aí cansei da advocacia e resolvi pegar o meu hobby e tornar minha profissão para ser feliz. A inspiração veio da avó, mas foi a trajetória trilhada já há quase 4 anos que revelou o talento da profissional que se tornou uma chocolatier de mão cheia. Tá aí alguém que hoje sente literalmente gosto pelo que faz. A minha relação com doce, é a minha vida, é o dia inteiro, é tudo, é o que eu faço, é o que a gente trabalha, é o que vive, é a empresa, é tudo. A mistura dos ingredientes na cozinha artesanal já rendeu uma variedade grande de tortas, maquetes, bem casados, brownies, bolos de pote e outras delícias que, além de agradar o paladar, enchem os olhos. Também há muitas opções de bombons. São quase 50 tipos de doces e a maioria das receitas é dela mesma. Eu acho que, em termos de receita, cópia aqui tem, assim, alguma receita que a gente tem achado na internet, alguma coisa assim, são raras. A maioria mesmo a gente vem trazendo, acrescentando e adaptando. Dos doces personalizados, os que fazem mais sucesso nos casamentos, eventos corporativos, aniversários e festas infantis são o brigadeiro de creme brulee, a rosinha de coco e o bombom de morango com ganache de champanhe. É quase um desafio comer apenas um só. Eu não gosto de fazer doces muito doces, entendeu? A gente tem que trabalhar que você coma vários doces e não tenha que beber vários copos de água, entendeu? Acho que esse é uma coisa determinante aqui dentro, que a gente sempre tenta colocar dentro dos nossos doces. Eu acho que é um dos grandes segredos, porque todo mundo que vem aqui comenta sobre isso, como eles são leves, como a gente não tem... Como você consegue degustar vários sem ficar enjoado. Os docinhos feitos por encomenda são decorados manualmente, com a ajuda da equipe que hoje conta com 3 pessoas. Assim, não tem preço. Quando um cliente ama muito, quando o cliente gosta muito, quando as pessoas vêm aqui fazer a degustação e adoram. Então, assim, fecham um contrato e falam assim, nossa, sabores, tudo. Acho que isso é a maior recompensa que você tem. Quem começou em uma cozinha de 30 metros quadrados, trocou por esta de 60 e agora se prepara para se mudar para um espaço de 200 metros quadrados, arrisca um palpite para ajudar outras pessoas que tenham o mesmo sonho e desejam saber a receita. Não a receita dos doces, mas sim a do sucesso. Ela tem que gostar muito do que faz, porque é muito cansativo. O trabalho da cozinha não é um trabalho fácil, porque você passa o dia inteiro em pé. Você tem que gostar, você tem que ter dedicação. Eu acho que o amar é muito importante, porque é um trabalho que desgasta muito. Ele é cansativo, ele é minucioso, é bem detalhista, porque cada docinho tem um detalhe, tem uma forma diferente. Eu acho super importante e que faz a diferença.
por hoje é só. Esta edição do Jornada termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.